mantendo um vínculo, um carinho, e vice-versa, porque nós vemos que Timóteo é um servo obediente a Paulo, como um filho. Então, assim, é isso que eu acredito ser aqui que ele chama também, o cuidado, o carinho, o desejo. Você vê algumas palavras mais para frente, alguns capítulos mais para frente, Paulo dizendo, olha, continua como você está, isso aqui vai, né, te levar a um lugar bom, né, vai te levar ao céu, e quem te ouve também. Então você vê uma finalidade de um amor, né, fraternal diante do Senhor. É uma criação de uma família. Isso. A igreja em si, ela deve, o grande problema que nós vemos hoje é o enfrentamento de família na igreja, que a família, ela se fecha e quem chega não consegue entrar. Esse é o grande problema que eu vejo quando encontramos pessoas que queiram se introduzir dentro da casa do Senhor. Na casa de Deus não tem esse, eu sou mais velho, eu cheguei há mais tempo, então eu tenho mais honra, digamos assim. Aqui na Bíblia diz que quem chega depois tem a mesma honra. Lembra quando Jesus fala, eu estava passando e encontrei alguém na rua e falei, eu quero te pagar tanto no dia. Isso era 6 da manhã. Aí chegou às 9 da manhã, eu quero te pagar o mesmo preço, vamos trabalhar ao meio-dia. Chegou no final do dia, todo mundo, os que começaram a trabalhar primeiro, ganharam o mesmo que começaram a trabalhar depois. Ou seja, a honra na presença do Senhor, nós devemos abraçar todos aqueles que chegarem, mesmo que cheguem agora. Eles têm que chegar na casa de Deus tratados como filho. Tem que ser filho. E filho é um lugar de honra. Ou seja, se o meu filho, tudo que eu tenho já é dele. Aí chega alguém na igreja novo e fala, você é filho, então tudo é seu também. E nós não devemos ter ciúmes de deixar para lá, não. Nós temos que abraçar. Né? E é fácil isso? Não é. Não é porque a gente perde, como que eu vou falar? A gente perde a herança. A gente tem que dividir a herança. E dividir a herança quebra as pernas de muita gente. É muito... A palavra muito é uma luta minha, particular, de não usar ela. E quando eu vejo, eu já estou usando. Porque o muito, para mim, é tudo que desperdiça. Um copo, você põe a água, quando ele tem muito, ele começa a derramar. Então, na palavra de Deus não existe muito. Ela existe o necessário. O azeite foi derramado até ter vasilha. Não teve mais vasilha, não derramou azeite. Ele continuou, ele parou. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? O Davi, um dia, ele foi recebido no Ministério de Vida. Tá certo? E ninguém teve vínculo com minha mãe, com meu avô, com meu primo. Certo? Então, eu vejo o contexto da Bíblia em várias formas como é a mão, vários tipos de contexto. No contexto de Paulo, ele tinha vínculo com a avó, com a mãe e um carinho por a lei. Já no meu, vocês não tinham vínculo nenhum. E eu estou dentro do ministério de vocês, sendo bem aceito, sendo uma pessoa que está indo à frente. O Senhor foi abraçado por alguns no começo. Não foi isso? Isso. E outros não. Exatamente. Então, há uma divisão. Por exemplo, alguém chegou e abraçou o Senhor, como mãe e como pai. Isso. Né? Ali já foi o carinho que me segurou. Já foi o que segurou. Outros não, outros olharam para o Senhor com um olhar assim, vamos testar esse homem. Quem é esse? Vamos testar. Da onde está chegando isso? Hoje não, hoje tem um olhar diferente, hoje faz parte da família. Agora sim, como um todo. Né? Esse todo tem duas partes, as partes que aceitaram de primeiro e as partes que aceitaram de segundo. Qual que está certo? Quem acertou primeiro ou quem acertou segundo? Eu acredito que as duas. Porque quem acertou depois foi cuidadoso com quem acertou primeiro, você está entendendo? Ou seja, é a família protegendo a família. Na casa do Senhor, a família protegendo a família. Peraí, será que esse homem realmente veio para somar ou ele veio para dividir? Seja prudente como a serpente, inocente como a pomba. Quer dizer, enquanto uma parte aceitou, aí eu vejo o chamado, pastor Bruno. Tipo, que ele diz assim, eu, seguidor de Cristo, veja bem, cheguei lá, realmente eu sou seguidor de Cristo? Então, o seguidor de Cristo, ele tem que tomar paulada. Esse é o primeiro passo do seguidor de Cristo.
Se o cara é seguidor de Cristo, ele tem que tomar paulada. Ponto. Porém, ele tem que ser abraçado. Então, por que ele tem que ser abraçado? Se foi enviado por Deus. Presta atenção. Então, uns aceitaram. Opa, foi abraçado. Que Deus enviou. E o outro, para poder provar se é de Cristo, tome uma paulada. Aí, nesses dois, que é o equilíbrio entre as duas partes, que Deus vai ver se eu realmente quero aceitar continuar a andar nos pés de Cristo. Por isso estamos aqui hoje, pela graça do Espírito Santo. Faz algum sentido, porque a gente separa o joio do trigo na paulada. Né? Então, assim, às vezes nós temos isso dentro das igrejas, né? E não é que é errado. Errado é você fazer uma seleção. Quem eu aceito melhor, ou quem eu aceito, ou quem eu não aceito. Não é selecionar. Deus, ele não seleciona, ele não faz acepção de pessoa. Mas nós temos que ter, além, a consciência, né, de que precisamos ser pessoas, receber bem, né? A Bíblia chama de hospitaleiros, né? Receber bem. Ali, quando você começa a ensinar, é como filho. Você começa a ensinar, ele começa a ouvir a palavra, ele começa a ter uma boa aceitação. Você acaba caindo na graça de quem não te aceitou bem. Peraí, o pastor, né, eu mesmo já cheguei a falar assim, olha, não tira não, porque o pastor Davi aguenta paulada. Se vocês fizerem comigo, eu provavelmente não vai ter a mesma atitude dele. Então, o que acontece? Quando nós recebemos alguns e outros não, ou quando nós não temos esse amor por ciúmes, né? Mas espera aí, eu vou dividir, né? A minha herança. Não, a gente não pode ter ciúme. Isso é o mal de muitas igrejas hoje. Elas são selecionadas e algumas cabem, né, no seu meio e outras não. Então, nós precisamos acabar com isso. Se nós fôssemos unidos, nós ganharíamos essa cidade inteira para Cristo, né? Porque temos muitas igrejas aqui, mas a gente conhece quantas? Nós dedicamos a estar com Ele quantas vezes? Quase nada. Então, assim, é a união. Cristo nos ensinou isso, que devemos ser unidos em qualquer situação, porque quando Cristo veio, Ele veio para os seus não receberam. Só que era algo que já estava premeditado, né, na Bíblia, porque senão a palavra não tinha chegado como chegou até nós. Então é esse ciúme, essa ilegalidade de não querermos participar, de conhecer, né, que às vezes nos coloca em ser seletivos sem nem querer. Eu e o pastor dizem, a gente tem que provar os obreiros na pancada, igual o joio do trigo. Isso é uma questão bem delicada, porque cada ovelha tem o seu sentimento diferente da outra, né? Eu, quando fui obreiro, no meu primordial, eu fui na pancada, né? Muitas pancadas, muitos erros, muitos acertos, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele errou muito para acertar. Mas quando ele acertou, ele fala bem claro que ele se dispôs a sofrer pelo Evangelho. Então, analisando essa questão de herança, né, a Bíblia diz que Deus não dá o direito da gente ver o que nós vamos ter no céu, né? Mas a herança é dividida por igual, de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa maneira de trabalhar na obra do Senhor. A igreja tem hoje as igrejas têm vários tipos de trabalhos que formam a família cristã, né? Estivemos ontem num congresso de senhoras, as mulheres trabalhando para Jesus. Na época do apóstolo Paulo não tinha isso, né? Era uma cultura diferente, onde as mulheres só aprendiam. Hoje elas aprendem e transmitem, têm a liberdade de transmitir. Então, nós podemos definir que sim,
Tem obreiros que chegam e já desenvolve, já demonstra o que ele quer e sabe fazer. Isto muitas vezes causa inveja nos outros, porque ele se destaca. Tá? E existe aqueles que estão há mais tempo e ficam se perguntando por que o irmão que chegou já está com um patamar na frente do dele. Isto é o desenvolver da obra de Deus, mas isto não dá nenhum tipo de divisão de herança. Não, todos são considerados herdeiros do reino de Deus. Mas o que fazer com essas ovelhas que têm ciúmes, vamos dizer assim? Vamos ter ciúmes da outra. Peraí, chegou agora e ele já está pregando, louvando, mas peraí, isso é culpa do quê? Qual foi a ação errada que chegou até aí para um olhar para o outro? Porque assim, quando o irmão olha para o outro e fala assim, ele não poderia estar aí, tem alguma coisa errada. Esse que está errado é aonde que nós, como pastores, não é a ovelha, tá? É nós, como pastores, aonde que nós erramos? Em que nós paramos, ou o que nós não pregamos, que permitiu que neste momento um irmão olha para o outro e tenha ciúmes dele? Então, a palavra de Deus fala não de pastores de ovelhas, mas fala do pai e do filho, pródigo e o filho que não era o pródigo. Quando o filho que não era pródigo sentiu aborrecido, enciumado, porque o irmão dele tinha uma festa, o pai falou para ele, filho, tudo que eu tenho é seu. Nada aqui é dividido. Seu filho errou, seu irmão errou, né? Na nossa liturgia atual, eu sou uma prova disso, tá? Os ministérios que eu cheguei sem estar congregando, né, me receberam de uma forma muito eficaz e pelos talentos que Deus me deu, eu desenvolvi mais rápido do que muitos que estavam lá atrás. E eles se ciumaram de mim. Mas quando o pastor perguntou, você sabe fazer o que o pastor Edilson sabe? Não sei. Então ele tem que se destacar. Eu tenho que colocar ele na posição que ele sabe estar. Mas isso não provocou no outro mais ira? Não, É nesse ponto que eu quero não, chegar. Por porque- exemplo, o que o pastor erra? O que o pastor erra quando chega nesse ponto? E chega dois irmãos e fala assim, você sabe fazer isso? E ele, não, então é ele que tem que fazer. Ele não teria que incentivar o outro a fazer? Mas é uma coisa que não se trata de um aprendizado rápido e comum. Sim. Porque eu mexo com música, eu sou músico. E não é qualquer pessoa que é músico. E a música, ela quando entra na igreja, ela já traz uma visualização geral. Se você escuta uma música e aquela música soa no teu ouvido com um momento de paz, você vai se identificar com ela. Então era esse o motivo. E através da música, eu já chegava na igreja e já ia para o altar. Porque eu era músico, entendeu? Aí, se o irmão quiser tocar comigo e souber, vamos fazer junto. Mas existem talentos que chegam na igreja e eles se desenvolvem mais que os outros. Eu achei, assim, ao mesmo ponto interessante, ao mesmo ponto intrigante. A sua resposta para mim foi maravilhosa. A sua pergunta para mim foi excelente. E qual é a diferença agora? A diferença é que me colocou num patamar que ainda não faço nada para resolver o problema. Eu quero achar um ponto de reflexão, porque assim, eu quero achar um ponto de reflexão para quem está assistindo a gente, para que se encontra nessa situação, a gente tem uma solução. Tem que ter uma solução. E a solução está em quê? Eu vejo, pastores, que a solução não está na ovelha, está no pastor. O direcionamento que ele vai dar para ela. Peraí, você sabe
e o outro não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? Ah, você fica de canto e eu vou usar quem sabe. Entendeu? Então vamos lá, é aí que eu estou falando. Para mim, com a sua pergunta, em excelência, com a resposta dele, imprescindível, as duas têm peso. Mas me mostrou como pastor que ainda não estou fazendo nada para ser um bom atuante em resgatar ovelhas. O que eu entendi da sua pergunta com a resposta dele. Por quê? Vamos supor assim, o meu dom é canto. Legal, mas não é canto. Então o meu dom não é a música tocada. O meu dom é a música cantada. Certo? São dois dons diferentes. Olhando por essa versão, quando eu chego numa igreja e eu vejo que aquela igreja, tipo assim, tem déficit naquele teor, eu chego numa igreja que tem déficit naquele teor, eu não posso automaticamente expor o meu conhecimento. Eu tenho que fazer no limite da igreja. Se eu expor ele em excesso, eu estou humilhando a igreja no motivo de ressaltar inveja em alguém e desconforto de raiva em outros. Então o errado sou eu. Se eu tenho aquele conhecimento, eu tenho que descer ao conhecimento dos outros e cantar no nível de todos até eu ganhar meio. Então por esse ponto eu vejo que o pastor disse, por pegar uma pessoa por ter capacidade que a igreja não tem e já levar ele direto. A igreja acaba fazendo com que crie ciúmes nos outros, inveja nos outros e a contenda começa a existir porque eu tenho talento. Mas então quem está mais errado? Aí entra de novo a versão, o pastor está errado daquele local que não teve uma visão, onde aquela pequena ovelha que não tem todo esse talento poderia ser trabalhada para ela, pelo menos ser a pessoa que convidasse o pastor Edísio a fazer aquele ponto. Ela tivesse algum ponto, se fosse a ponte entre o pastor e o pastor Edísio para que ele se chegasse naquele lugar. Então isso aconteceu entre muitos dos discípulos. Quando eles começaram a galgar, começou a criar invejas e dissensões. E aí o que Cristo fez foi mostrar exatamente esse ponto que você está colocando. Aonde que nós estamos errando? Cristo não falou onde vocês estão errando. Cristo mostrou para eles, desceu ao patamar dos discípulos e começou a mostrar para eles. E hoje eu vejo esse erro latente matando através das ovelhas. Eu vejo elas reclamando por pontos que para nós é simples, mas nós não fazemos nada. O meu ponto de vista, o que pode ser feito para melhorar essa situação, para quem está nos assistindo, é tentar descobrir quem tem dons na sua igreja, quais são esses dons. O pastor, é necessário que ele entenda um pouco de psicologia, e com o passar do tempo ele vai trabalhando, ele vai entendendo cada vez mais. Senão fica doido, né? Senão fica doido. Então o que acontece? Se você recebe, que nem ontem, fomos convidados a banda para ir nesse congresso, né? E chegamos lá quase na hora que começava às 7 horas, não vi ninguém. Daqui a pouco chegaram 7 igrejas. Então lutou aquele lugar. A banda, ela se destacou. Foi indo, foi destacando. Então a música na igreja, ela é algo essencial. E sim, ela acaba causando ciúme quando o pastor da igreja não prepara as suas ovelhas. Né? Porque assim, tem pessoas que ela tem talentos, tem dons, outras têm dons para fazer uma cooperação e outras têm dom apenas para manter a obra de Deus. Você estava chamando a gente para congregar com ele, né? Então o pastor gostou tanto que já falou assim, olha, por que você não vem congregar com a gente? Não, a gente tem um ministério, né? Então eu fui convidado, estendi, né? Eu falei, olha, eu vou conversar com o meu pastor e vamos ver se a gente traz a banda. Então foi muito bom, mas voltando a essa questão, é mais a preparação das ovelhas para receber, né? Porque vai chegar gente que tem dons, né? Como o dom da música, o dom de cantar. Às vezes você vê um monte de gente cantando, mas ali tem vozes que ela é melhor do que quem está regendo. Então, o que você vê? Você vê a aceitação, a humildade,
porque o pastor ele trabalha com a igreja para que a igreja entenda, ninguém é maior do que ninguém. Temos dons diferentes, mas temos que ter a maturidade em Cristo Jesus, né, para saber que o pastor, ele toca muito bem, eu canto muito bem, mas quem está na frente é o pastor Davi. Então, o pastor Davi tem o seu dom e tem a sua estrutura. E eu preciso aceitar essa ordenância. Porque senão vai causar um desconforto, né? Porque eu estou ali há tantos anos. Eu tiro por experiência. Eu não sou um pregador de renome. Mas eu tive na igreja, e nessa igreja que eu passei esse tempo aprendendo, eu fui convidado para pregar. E algumas vezes eu preguei, e o pastor da igreja recebia mensagens, né, falando, nossa, que pregação, esse pastor tocou, a mensagem dele tocou na minha vida. E o pastor confessou que ninguém nunca falou isso para ele. Mas para mim, que sou um recém-chegado, falaram. Então assim, o pastor ele teve a maturidade de não me deixar no banco. Ele teve a maturidade de pelo menos de 3 em 3 meses eu tinha a oportunidade de pregar. Então hoje, né, eu prego entre as igrejas que nós temos, entre os pontos de pregação que nós temos. E ontem o irmão falou assim para mim, eu vou falar com o pastor para você vir trazer uma palavra. Eu falei, pastor, não precisa. Quando eu venho para aprender, para assistir. Não preciso trazer porque eu já tenho. Então nós temos que ter a maturidade de entender que quem nos usa é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa o pastor, usa o Edgelson, que são músicos, usa o Senhor, usa a mim em outras áreas. Né? Então nós temos que ter a maturidade de entender que o que temos vem do Espírito Santo, Aleluia. não é nosso. Aleluia. Porque a partir do momento que entramos com esse orgulho, achando que é nós perdemos a graça do Senhor. O orgulho quebra a união. Sim. Né? O orgulho, a soberba quebra a união. Nós fazemos uma diferença um pouco. Ó, que o apóstolo Paulo ele criticou 2 obreiros e mais deles aqui, ó, diretamente, versículo 15, capítulo 1. Ó. Você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Ele citou o nome de obreiros que ele considera como maus, que abandonaram ele em alguma situação que nós não sabemos. A nossa liturgia, na nossa igreja, nós não usamos playback. Nós tudo é ao vivo. Então a gente já tem esse costume. E nas igrejas que a gente vai, hoje os irmãos devem saber que como está difícil o músico nas igrejas. Como está difícil. As igrejas que têm músico são músicos que são aprendizes, que estão iniciando, estão formando um conjunto, né? E eu creio que isso deveria ser um incentivo. Né? Ontem a gente foi nessa igreja e o pastor ficou emocionado. Depois do culto vieram todos os pastores convidar a gente para ir para Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande. Pastor, vou mandar um convite, manda um carro buscar vocês lá, né? Aquela coisa toda, porque as igrejas estão matinadas em playback. E a música ao vivo, ela traz muitas coisas. Assim também, como o pastor Bruno falou, uma palavra nova, sabe? Um pregador ali que você sente a presença de Deus e as pessoas que mandam mensagens, às vezes não têm muita inteligência ou estão fora da espiritualidade e acabam causando um distúrbio entre quem recebeu a mensagem, né? Porque o pastor Davi é pastor da igreja e o Edgelson vai lá e ministra uma palavra que o pastor Davi vem há 5 anos pregando. O Edgelson chega com a mensagem e impacta a igreja. Aquilo vai causar, né? E isso muda, né? Aí o irmão, em vez de mandar mensagem para o pregador, manda para o pastor. Aí o pastor vai ficar um pouco enciumado. Isso é normal, poxa. Eu estou há 5 anos aqui pregando. Ninguém viu? Nunca falaram nada de mim. O cara, né? E esse foi até inteligente, que não estacionou o dono. Deixou ele lá um pouco, né? Mas isso, queridos, eu creio que é um aprendizado na nossa vida. Na igreja que nós administramos, nós temos aqui esses pastores e tem mais pastores lá, né? E todos eles ministram a palavra de Deus. O Edgelson também é músico,
O Bruno canta, o pastor Davi canta, uma voz maravilhosa, né? E a gente já se acostumou. E eu creio que se chegasse alguém agora, vamos colocar aqui, Deus salvou o Roberto Carlos e vai ser membro da nossa igreja. Eu não teria um pingo de inveja dele. Não teria ciúme de nada. Eu me colocaria na posição que eu estou. Se ele fosse melhor do que eu diria, você é melhor do que eu. Continua assim, porque Deus é quem dá o controle da situação. E sermos melhor no que fazemos depende da busca. Depende de buscarmos, né, e aperfeiçoarmos naquilo que o Senhor nos deu como dom. Não é uma questão de grandeza, é uma questão de você. Quanto mais você investe na sua vida espiritual, naquilo que o Senhor te colocou, naquilo que o Senhor te deu como um dom, você vai se tornar melhor cada vez mais. Mas isso é tudo direcionado pelo Espírito Santo. Dê o verso 6, pastor. A gente não vai conseguir mudar para o 2 hoje não, eu acho, né? Dê o verso 6. Por esta razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Glória. Os dons. Reativar os dons. Eu acredito que aqui está uma solução para o problema nas igrejas. O pastor ele tem que ter uma visão de quem são os seus membros, de quem são as suas ovelhas, para reativar o dom que ela tem. Porque todo mundo tem um dom. O Senhor não deu ninguém de mão vazia, ou seja, o Senhor saiu, foi viajar e deixou um talento, pelo menos um talento na mão de alguém. Né? E esse talento o pastor tem que achar. E aí? Entende? O pastor ele tem que ter uma visão, como o pastor Bruno falou, a psicologia tem que estar ativa na vida de um pastor, para ele entender com quem ele está trabalhando e não deixar ninguém parado de forma que seja ocioso ao ver o outro. Ele está parado, aí ele vai ter tempo de ver o outro trabalhando. Quem está trabalhando não tem tempo de ficar olhando para o outro. Ele está fazendo a parte dele. Não deixa espaço para a inveja entrar. Se alguém está vendo e tendo inveja, é porque não está trabalhando. Ele está parado. Entende? Ele está tendo tempo para pensar ao contrário do que está acontecendo. É uma visão... a palavra exemplar, no que eu quero se expressar, ela tem dois gatilhos. Ela pode soar pelo lado certo e ela pode soar pelo lado errado. O que eu quero me expressar agora e o que eu vou me expressar. Quando alguém se coloca à disposição do Evangelho, ela está aberta a um mundo espiritual muito grande. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, quando eu me ponho em posição de soldado para Cristo, naquele momento eu não estou guerreando contra pessoas, eu estou guerreando contra potestades e principados. Então, ao momento que eu abro a boca e profiro uma palavra, a potestades e principados só vai trabalhar em cima daquela palavra, porque é aquela palavra que está atingindo corações. Então eles não querem saber quem sou eu, eles querem saber como deturpar aquela palavra. Mas eles usam a deturpação daquela palavra no exemplo de vida que eu tenho nas práticas minhas fora do Evangelho. E como é minha conduta no meu dia a dia? Porque os principados e potestades, eles vão procurar me defamar como eu vivo, degrinindo em minha imagem para que caia a palavra de Deus, que o teor dela caia. Então, nesse momento, é onde eu vejo as divisões de igrejas. Enquanto as igrejas brigam por ser igrejas, os pastores dentro da sua própria igreja não estão preocupados ou não têm conhecimento. Não está preocupado ou não tem conhecimento. Veja bem que eu não estou acusando que ele não está preocupado e nem estou dizendo que ele não tem. Ou não está preocupado ou não tem conhecimento de como eliminar esses erros de dentro do seu ministério. Porque, ao meu ver, a minha interpretação,
Para que foi chamado um pastor? Liderar. Para Apacentar ovelhas. para cuidar das ovelhas. Ele não foi chamado para buscar a ovelha. Né? Não. Ele vai buscar que já estava dentro. Ah, vamos desbravar a ovelha que o pastor foi buscar, ele já estava lá, só que ela saiu. Então ele foi buscar que já estava. Ou seja, o pastor ele tem que cuidar da ovelha para que aquela igreja não se perca, para que aquele povo seja salvo, tenha um encontro com Cristo. E isso faz parte de não deixar eles ociosos. A ovelha que se perde é a ovelha que ficou ociosa. Ah, vamos lá, vamos trabalhar, beleza. Enquanto ela está trabalhando, o Espírito Santo continua agindo e deixando ela não olhar, ou seja, tira a cegueira dela espiritual. Aí ela vai conseguir enxergar um caminho muito melhor do que o caminho de olhar para o lado, olhar para o outro. O pastor ele deve cuidar do que ele tem. Pastor busca ovelha? Ele busca a que era dele. Também eu acredito que não. Eu acredito que os missionários e obreiros devam buscar. Mas o pastor tem que apacentar. Procurar pastagem nova, procurar texto que nós estamos fazendo agora como pastor, trazer matéria nova para quando elas estiverem no aprisco, elas se fortalecerem naquele verso, fique até do alto, seja revestido de poder. Se o pastor está sem tempo de fazer as pautas certinha, porque ele está fazendo o trabalho do missionário, ele está fazendo o trabalho do obreiro, esse pastor está em falha, na minha visão. Eu vejo que ele não tem que buscar ovelhas novas. Ele tem que buscar as... Ou seja, na verdade não é buscar, é cuidar. Peraí, ela se perdeu, então eu vou cuidar, vou lá buscar ela e trazer de volta onde ela já estava. E não buscar ovelha nova. Essa de buscar ovelhas novas, né, o trabalho é do Espírito Santo. É ele que traz. A palavra de Deus fala assim, as searas são poucos, A grande madura é a seara e poucos os ceifeiros. Então orai ao Pai para que ele mande, ou seja, que ele Mande mais Deus. ceifeiros. Se no seu aprisco cabe 2 ovelhas, o aprisco é o seu conhecimento. Se no seu conhecimento ou na sua forma de trabalhar, você só consegue cuidar de 2 ovelhas, Deus não vai mandar 100 para você, porque você vai perder 98 e vai mandar direto para o inferno. Desculpa a expressão, mas se você não conseguir cuidar de 98 ovelhas, o Senhor não vai mandar. Ele só vai mandar as 2 que você precisa. Tem pessoas, a Bíblia fala, tem pastores que são chefes de 10, outros que têm capacidade para ser chefe de 100, outros têm capacidade para ser chefe de milhares. Você tem que medir a sua capacidade, olhar para a sua igreja e saber que o Senhor mandou aquilo que você pode cuidar. Não fique triste se a sua igreja tiver 10 membros, não. É aquilo que o Senhor mandou para você e sabe que você vai dirigir ao céu. Entende? Porque tem igrejas que tem 10 membros que tem muito mais influência no céu do que no que tem 100. Às vezes eu vejo algumas situações como... Hoje em dia não é muito colocado, mas a situação de o que faz um pastor, o que faz um presbítero, o que faz um diácono, o que faz um obreiro, o que faz um evangelista. O pastor, ele cuida de um rebanho, ele cuida de uma ovelha. A prioridade dele é alimentar essas ovelhas, né? É trazer alimentos novos, campos novos, e isso inclui uma vida de trabalho na obra do Senhor. Quando a ovelha está perdida, a ovelha hoje não veio na igreja, amanhã ela também não vem, peraí, tem alguma coisa errada, o pastor tira e vai até essa ovelha. Eu lembro que os meus avós, eles tinham um trabalho em uma vez por semana. Nós andávamos cerca de 5, 6 quilômetros de onde eles moravam para ir até ao próximo bairro, de pé, no sol quente, no Ceará, e nós chegávamos nas casas e visitávamos pessoas que eles já tinham uma lista de quem precisava ser visitado. Era a listinha por quê? Porque essas pessoas não estavam indo há algum tempo e o pastor chegava lá para fortalecer a fé e trabalhar com elas. Às vezes é uma simples visita, né? Como está no nosso projeto dos varões de hoje. É uma simples visita com um violãozinho, uma palavra, uma oração, mas você vai chegar em casas que a pessoa realmente está precisando entender que é abraçado,
Então esse é o trabalho do pastor. A pregação de ontem, você lembra? A mulher falou, a missionária falou que com um abraço, né, libera dopamina, libera os hormônios que fazem a pessoa Isso, mudar. o seu jeito que estava pensando. Então você vê que precisamos estar mais atento às nossas ovelhas. Em que área elas precisam ser trabalhadas, em que áreas precisam ser melhoradas, em que áreas a gente pode trabalhar para que traga benefício para essas ovelhas. E essas ovelhas venham se sentir, aqui tem tudo que preciso, aqui tem uma palavra, aqui tem alimento e isso me satisfaz. Estou aqui porque tudo que eu preciso está aqui. O refrigério, né? Isso. A ovelha, eu trabalho ministerialmente já há mais de 30 anos e já convivi com igrejas muito grandes, né? Já fui não pastor dessas ovelhas, mas fazia parte da coordenação. E na nossa administração, eu costumo dizer que a ovelha, o que faz o apacentamento da ovelha é o bem-estar dela. Se a ovelha estiver num lugar que ela se sinta bem, ela vai se dar bem naquele lugar e ela vai dar a lã que precisa, ela vai dar o leite que precisa, ela vai dar o fruto dela. Então, no meu modo de ver, eu não sou obrigado a ser pastor de 100 ou 200 ovelhas. Eu tenho que apacentar as que estão comigo e também este apacentamento não pode ser só meu. Eu divido com os meus pastores. Tá? Então, tem pastores que têm qualificação de cuidar das ovelhas até melhor do que eu. Por que não dar a oportunidade de ele apacentar junto comigo? Né? Dividir aquilo, sempre observando o melhor para ela. Então, o meu modo de ver é esse. Deus vai mandar os obreiros para a seara dele, para que cada um cuide das ovelhas dele mutuamente. Só chegou num ponto interessante. Um ponto interessante que às vezes a gente, muitas vezes, passa ao longe dela, porque a ovelha ela tem que dar um retorno. Dar a lã, né? Dar o leite. Para isso acontecer, Dá lucro, né? ela tem que estar num espaço de bem, mas esse espaço, quem acha e quem coloca é o pastor dela. Isso, exatamente. Entende? O fruto, agora a gente começa a falar de árvore e de fruto, né? Para a gente deixar mais claro. Qual é o esforço que uma árvore dá para dar um fruto? Qual a força ela tem para dar fruto? Nenhum. Ela só se mantém de pé, não é isso? A ovelha, ela também não faz força para dar lã, não. Ela só tem que estar bem alimentada, bem cuidada, e um espaço que ela se sinta bem. Exatamente. Não, como nós falamos assim, ela tem que estar à vontade confortável, não, ela tem que estar num lugar que ela se sinta bem. E muitas vezes, o se sentir bem não é deixar ela acomodada, ela tem que estar trabalhando. Você lembra quando nossos avós, bem passado, aí, tinha esse problema de depressão, problema de TDAH, então, todas essas coisas estão. Por quê? Eles estavam sempre ocupados. Não tinha um computador na frente deles para eles ficarem parados assim, olhando. O corpo se movimentava, o corpo andava e pegava uma enxada. E se você vê uma senhora de 110 anos, inteira, viva e forte, hoje nós com 40 estamos assim. Porque nós estamos acomodados, né? Nós estamos parados e o nosso corpo ele foi feito para pulsar sangue, para se movimentar. Poxa, gente, Jesus andava de uma cidade para outra, pregava e voltava para a mesma cidade, ia para outra. Apóstolo Paulo, se tivesse uma moto, cara, imagina só para onde ser. Posso ser sincero? Se ele tivesse uma moto, não faria o trabalho. Sei lá, pastor. Não. Ia passar direto pelos lugares, pensando aonde ele quer ir. Por isso, a estrutura campal,
que é a estrutura que Deus colocou no coração do pastor Bruno e do pastor Gelson, ela não foi à frente, não porque não deu certo. Ela não foi à frente porque ela agride Satanás. Só isso. Essa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade e principais. Então, quando vocês pegaram uma estrutura que já existe, como diz lá em Timóteo, ele diz, lá em Filipenses, ele diz assim, tudo que tem hoje já foi, e tudo que vem também já é. Então, quer dizer, isso, quando vocês pegaram a estrutura campal, vocês estavam fazendo um trabalho minucioso de casa em casa. Satanás sabia que andando a pé, iria chegar de uma casa a outra, porque quando você sai daqui para chegar naquela casa, o Espírito Santo toca no vizinho e ele sai para fora. Pegamos isso na mineradora quando saímos da porta da igreja, e nós não conseguimos chegar na esquina de cima. E acabou-se o horário do evangelismo. Eu acredito no que o senhor fala, mas o apóstolo Paulo, ele pegava tudo que ele tinha e trabalhava com aquilo. Sim ou não? Tudo que estava em volta dele, ele tinha, ele trabalhava. Gente, a gente tem internet há muito tempo. A gente tem câmera, celular, tem YouTube há muito tempo. Mas não fazemos. Mas não fazia. Por quê? Porque não queremos fazer a obra de Deus, temos Porque a comodismo. gente está acomodado. Ele não, o apóstolo Paulo não estava acomodado. Tudo que ele tinha em volta dele, ele pegou e usou a favor da obra. Tudo que a gente tem, a gente usa a favor da obra. Tudo que eu tenho, tudo. Meu celular, o meu carro, a minha Bíblia, a minha casa, os meus pensamentos, os meus filhos, tudo que eu tenho, eu faço a favor da obra do Senhor? Não. Por isso que nós, como moto e carro, não fazemos um terço do que ele fazia andando, de chinelo, a pé. Porque tudo que ele tem, tudo que ele tem, ele envolveu a Cristo. Entende? Isso sim é ser um missionário, um pastor da igreja, envolver tudo que você tem. E aí entra a palavra, primeiro, o reino dos céus. Para você ter uma ideia, para a gente voltar um pouco atrás, você imagina qual que era a convivência, a maneira de vida das ovelhas que Davi cuidava? As ovelhas não tinham estresse, Não tinha. porque o cara se esforçava por elas. Quer dizer, ele vivia. Isso, exatamente. Ele Aí podia você- sair, pastor? Ele saía. Não, saía. Ele saía preocupado. Ele não saía. Mas deixava Tanto é que a sair. comida era levada para ele. Mas ele tinha que sair, não, quando ele foi ungido a rei, Mas ele deixava alguém lá. deixava alguém cuidando, mas com preocupação. A ovelha nunca Ah, pode ficar só. Mas aí você, É. mas aí você imagina os estresses das ovelhas que os Poderoso. irmãos de José cuidavam, Jacó. Já mudava tudo. Mudava, porque eles comiam as ovelhas no banquete com a mulher. As ovelhas ficavam tudo doidas, né, cara? Ficava tudo- Será que aí eu hoje vou para o banquete dele? Né? E como que nossas ovelhas, olha que frase doida, e como que nossas ovelhas nos olham hoje? Como que as ovelhas que estão no aprisco, que nós cuidamos, nos vê hoje? Eu vejo as ovelhas da nossa igreja é muito talentosa. Nossa igreja. Nós fizemos o culto de quinta-feira, tinha poucas pessoas, mas quase que a gente passa do horário. Porque temos muitos dons, talentos na igreja. E isso é fruto. Isso é sinal de que a igreja está indo bem. Eu não sei, pastor Bruno, se eu sou pessimista, mas eu acho que eu não atingi o pastor Edício. Ele não me respondeu como ela nos vê. Ele respondeu como ele vê. Sim, mas como elas são tratadas. Não, o senhor me respondeu como o senhor vê. Eu não estou questionando a sua autoridade. Então, Eu estou colocando assim, a minha preocupação como pastor, eu sofro por isso, talvez eu sofro por Eu isso. entendo o pensamento que você está querendo trazer. A gente tem que pensar de um por um, porque a gente não pode pensar no coletivo. Como que aquela ovelha me vê? O que Davi pensava, ele pensava uma por uma. Isso é difícil. Por isso que os Porque- irmãos dele gravam no coletivo, ele não. Porque você pode passar uma expressão segundo você trata ela. Eu tenho ideia de como cada pessoa que eu pastoreio aqui na Flórida, eu tenho ideia, né, como que o irmão Francisco me vê, como que a irmã Beth me vê,
como que a irmã Lúcia me vê. Eu acredito que, agora eu vou citar nomes, né? Eu acredito que... Como ele fez aí, né? Que citou o nome de 3 obreiros aí, né? Eu acredito que irmã Lúcia e irmão Mariano me têm mais bem olhos, né? Eles têm mais bem a mim, porque eu estou mais com eles. Agora, quanto o irmão Francisco e a irmã Beth, eles não têm um olhar tão carinhoso porque eu estou mais afastado. Então, o que muda o olhar da ovelha é o pastor. A presença do pastor. Não pode deixar só, gente. Aí volta a pergunta: o que você tem? Você tem usado na obra do Senhor? Não, porque tempo eu preciso usar. Eu preciso mudar o olhar das pessoas que me veem como pastor. Entende? Então, meus obreiros, eles têm que ter um olhar a mim, e eu sei qual é esse olhar, e não se engane. Você que é pastor, você olha para o obreiro, você sabe o que você tem feito por ele, e segundo o que você tem feito, eles olham para você. E pegando esse gancho, tudo que eu tenho gastado para a obra do Senhor, então pode ser o próximo assunto, no 2 Timóteo capítulo 2. Né? Amém. Quando nós conseguimos chegar só no primeiro. Só no primeiro, não, nem terminou, ficou até o 5 aqui, 6. Se tivesse que fechar ele, eu ainda teria que ter mais 2 estudos só do primeiro. Porque sabe por que eu fiz essa colocação entre eu e o pastor Edísio? Porque ele é testemunha do que aconteceu comigo. Rapaz, eu também fui pancada lá no Notica. Não tomei aviso, não. Também fui pancada. Uma em cima da outra. Estavam errados? Não, tudo certo. O pior é isso. Tudo certo. O pior é isso, e a gente sabe. Antes deles falar, o senhor já não sabia? Sabia, mas não estava nem aí. Aí Deus colocou para mim, ó, veja bem, sabia, bem gravado, senhores. Sabia e não estava nem aí. Porque não é uma questão de estar fazendo sem raciocínio. Não, estava pautado em Romanos 12. Um culto racional. Eu sabia o que eu estava fazendo. Mas agora, veja bem, quando a mamãe Maria disse para mim assim, essa família que Deus deu na tua mão, quando ela se perder, é o Senhor que vai pagar. Sabe disso, né, pastor Davi? Eu pensei. Então, então faça uso do que Deus vai te dar. Oh, mano. Aí abriu um leque. Não abriu, foi a mão assim, ó. Aí ela te espancou, mas abriu uma situação onde você agora vai poder explorar mais a fundo, né, o que as ovelhas precisam e trabalhar, né, com estudos e ensinamentos. Né? É gostoso quando uma ovelha, antes de se perder, ela abre a boca e grita por socorro. Verdade. Porque depois que ela se perder, que você vai correr atrás, o trabalho é muito árduo. Então, se abre a boca antes, te alertando, ó, tá faltando comida nesse pasto aqui. Se essa área já não tá boa, precisa de uma área melhor. E aí é onde A você... ovelha tá dando menos lã, então tem que olhar mais para ela. Escrevia até um texto. E a lã, né? A lã que está falando não é para enriquecer a igreja, não. A lã é que ela precisa da lã. Por quê? Porque em época de frio, a lã a protege. Não se aquece. O benefício que a ovelha produz, né? As riquezas que a ovelha produz servem para ela mesma. Uma ovelha bem alimentada, ela vai ter uma lã bonita, ela vai ter leite, e este leite os seus filhotes tomam, a sua lã serve para proteção. Então, assim, não é questão, né, fique bem claro isso aqui, não é que nós estamos esperando riqueza, não. Nós alimentamos e ajudamos para que as ovelhas cresçam, que produzam galardão, porque o que nós fazemos aqui não é aqui que vamos receber, é no céu. Plantamos aqui para receber no céu. Amém. Amém, irmãos. Obrigado por toda a paciência. Você chegou até o final, né, dessa nossa primeira de muitos. Esse podcast aqui na casa do pastor Davi, que também é a Evisel, na sede da Amigos Impactando Vidas. E esse é um podcast evangélico da nossa família Refúgio Vida. Espero pelo próximo, espero que você tenha gostado. Fica aqui a paz de todos os pastores, né, e amigos que estão nos vendo. Hoje um dia chuvoso e gostoso. Então pare um minutinho, ore ao Senhor, agradeça a Ele por esta chuva que está caindo aqui maravilhosa.
pelas bênçãos que ele tem derrubado na sua vida. Amém? Amém. Amém. Pastora Diz, ora para a gente finalizar. Deus abençoe. Glória. Obrigado, Senhor, por esses momentos em tua presença. Te louvo pela vida dos pastores que estão aqui comigo. Obrigado, Pai, por essa residência a qual o pastor Davi aqui mora. Abençoa este lado do teu filho. Abençoa cada vida que assistiu e que vai assistir a esse podcast. Nos dá a tua proteção, tua paz neste dia. Nos dá a tua misericórdia em forma de bênção da nossa vida. Te louvamos por tudo. Amém. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Deus abençoe.